Olá, eu sou a Thaís, professora de matemática do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. A aula de hoje é sobre conjuntos. Para explorar esse assunto, trouxe alguns boletins informativos da Prefeitura de Itapira. O objetivo dessa aula é que, além de você revisar alguns conceitos de teoria de conjuntos, você também explore leitura, interpretação e organização de dados. Indico um movimento que aconteceu na disposição das informações ao longo de 5 meses, e para isso eu escolhi 5 boletins diferentes, um do mês de março, um no mês de abril, um no mês de maio, junho e julho, a respeito desse assunto. E o meu intuito é apontar para as aprendizagens que a gente pode ter nesse processo e a ideia não é fazer nenhum tipo de crítica. Espero que vocês gostem. Observe esse boletim. Se você desejar, pausa esse vídeo, faz a leitura do seu jeito, para depois você continuar e ter um certo diálogo com o que eu vou falar. Você pode pensar a respeito ter as suas próprias conclusões a respeito daquilo que eu vou trazer aqui, da manifestação do conteúdo, né? Na minha leitura, esse boletim informa o cenário de contaminação da população da cidade de Itapira em relação ao coronavírus, Covid-19, na data de 23 de março de 2020. Temos aqui 21 casos notificados, 12 casos suspeitos, 9 excluídos, 0 positivos e 2 internados. De repente, alguém vendo esses dados pode pensar que somar esses números 21 mais 12 mais 9 mais 0 mais 2, ou seja, 44, possa indicar o total de itapirenses envolvidos com o vírus apresentado nesse boletim. Mas isso não é verdade. Esse total de pessoas que está explorado aqui é apenas o 21, o que chamamos de conjunto universo na matemática. Essas 21 pessoas se relacionam de diferentes formas com o Covid-19, segundo esse boletim. Uns são suspeitos, outros positivos, negativos, os internados. Isso são as categorias dispostas no informativo. Eu proponho aqui que a gente reflita sobre essas categorias já usadas e até mesmo reestruture-as para uma melhor comunicação, que é o objetivo desse boletim, informar. Nesse boletim, a gente tem dados, elementos que são organizados em conjuntos e subconjuntos, certo? Essas palavras, elemento e conjunto, são palavras da teoria de conjuntos na matemática e são conceitos primitivos que não precisam de definição, mas a gente pode conseguir explorar eles de uma maneira bastante interessante com essas informações. Os elementos, aqui que eu chamei nessa ideia dos dados, né? Eles podem representar objetos, coisas, itens, pessoas. E para organizá-los, vamos agrupar, reunir, colecionar esses elementos usando algum tipo de critério, de categoria, de hierarquia, estabelecendo o que a gente chama de conjunto ou subconjuntos, conforme a gente for refinando essas categorias. Eu proponho 2 perguntas para mediar a nossa compreensão sobre a informação desse boletim, pensando nesse ponto de vista da matemática. Uma primeira pergunta sobre os elementos seria: quem são os elementos desse conjunto? E uma segunda pergunta, em relação aos conjuntos, como eles estão organizados? Como esses elementos estão organizados? A resposta da primeira pergunta, segundo o meu ponto de vista, é que são itapirenses que, na data específica, o 23 de março de 2020, apresentam ou apresentaram, porque tem gente que pode estar curado, né? E tem gente que pode estar em tratamento, então eu acredito que tem essas 2 categorias aí estabelecidas. Então, são itapirenses que nessa data apresentam ou apresentaram sintomas dessa doença e se manifestaram junto ao sistema de saúde, porque pode ter pessoas que tiveram também a doença, mas foram assintomáticos e nem apresentaram-se ao sistema de saúde.
Ou ainda, pessoas que fizeram o teste mesmo sem ter sintoma. Por outra razão, por exemplo, a proximidade com o infectado, curiosidade para saber se de repente já tinha pego a doença ou não, ou outro motivo qualquer. Por que eu interpreto assim? Porque eu acredito que pessoas que tenham, que na cidade de Itapira tenham outras pessoas contaminadas, né? Mas que foram assintomáticos e que nem foram testadas. Essas pessoas não vão aparecer nessa estatística e nem notificaram o sistema de saúde, afinal, elas nem sabem que já passaram por esse processo, né? E o sistema de saúde municipal, em certa medida, é o órgão municipal responsável por emitir essas informações, por captar e emitir essas informações. Então, por isso a minha leitura sobre os elementos que compõem esse boletim. Agora, em relação às categorias, temos as 21 notificações. Desses, ou são casos suspeitos que ainda não fizeram teste ou estão aguardando o resultado, ou que já receberam o seu resultado do teste e compõem uma outra subcategoria, dos positivos ou dos negativos. Aqui eles chamam dos excluídos, né, ao invés de negativo. E ainda tem uma outra categoria que se refere ao tipo de tratamento que essa pessoa está recebendo, representado pelos internados. Se ele não está internado, eu suspeito que ele esteja em casa, curado ou em isolamento. Então, a gente percebe que as categorias vão se afunilando. A que categoria se refere esse paciente que está internado? Pode ser a categoria dos positivos? Não faz sentido, pois o conjunto de positivo é vazio e não poderia conter dois elementos. Pode ser, então, a categoria dos excluídos? Também penso que não. Se as pessoas internadas já receberam o resultado negativo, eles não seguem para o tratamento de Covid. Esse boletim é específico em relação a doença. Certamente há outros pacientes itapirenses internados que não estão nesse boletim, porque não se referem à Covid-19. Assim, a única alternativa é que esses pacientes internados estão na categoria de suspeitos. Propus aqui, então, 4 categorias de informação. Fiz essas linhas para facilitar a visualização dessas categorias. Sugiro completar essa tabela com 2 informações que estão subentendidas. Os testados com resultado emitido em contrapartida dos casos suspeitos e o em casa, em contrapartida dos internados. De forma a contemplar um pouco melhor os dados dessa informação. O padrão estabelecido na matemática exige um conhecimento adequado de linguagem. Eu diria que fica uma representação bem mais enxuta, porque não prevê repetições dos números. Eu vou esboçar essa ideia com vocês usando um pouquinho do diagrama de Venn. O número total de pessoas que nós temos é 21. Esse é o nosso conjunto universo, é o nosso todo. Quando refinamos as categorias com os testados 9 ou os suspeitos 12, o valor 9 com 12 continua dando 21. Percebe que eu risquei aqui o 21 daqui de cima? Porque a intenção é que eu não fique repetindo a informação. Não repetimos a informação, mas exigimos do leitor essa interpretação. Por isso que é preciso se apropriar da linguagem matemática para compreender o assunto. Aproveito a oportunidade para chamar a atenção. Vocês perceberam que eu usei letras maiúsculas latinas A e B para representar os subconjuntos testados e suspeitos? Testados eu representei aqui pela letra A e suspeitos eu representei pela letra B. Então, esse é o formato padrão de representação de conjuntos na matemática. Letras latinas maiúsculas. Normalmente, a gente estabelece o conjunto assim, coloca o sinal de igual, um par de chaves e descreve os elementos lá dentro. Se for um conjunto discreto, descreve os elementos ou então traz algum tipo de propriedade característica daqueles elementos que vão fazer parte daquele conjunto.
Há também a forma de representação pelo diagrama de Venn e outras que se aparecem também em alguns momentos, tá? Em compensação, se eu precisar representar algum elemento de um conjunto, eu vou usar a letra minúscula ao invés de maiúscula, tá? Então, esse é um padrão da linguagem matemática. Outra anotação importante para a gente levar em conta é quando nos preocupamos em representar o número de elementos que contém um conjunto. Eu não preciso saber quem é que está lá. Igual nesse caso aqui, quem são os 9 testados? Não sei. Pode ser o João, a Maria, o Tião, o Tiago, sei lá, eu não sei quem são. Mas a quantidade que me importa. Para isso, eu uso o N minúsculo e coloco entre parênteses o nome que eu representei o conjunto. Então, olha só, o número de elementos que o conjunto A aqui representado contém é 9, enquanto o número de elementos que o B contém são 12, certo? Nesse caso, a intersecção desses conjuntos, ou seja, o que eles têm em comum, é vazia. Representamos a intersecção por esse U para baixo, né? E o conjunto vazio é por esse símbolo aqui, ó, que parece uma bolinha cortada, certo? Ou então, também podemos representar com um conjunto de chaves sem nada dentro. O número de elementos que esse conjunto vazio tem é 0. Então, com isso, eu vou compreendendo as representações matemáticas, tá? Usamos a seguinte representação para calcular a união dos conjuntos e organizar as informações. O número de elementos que compõem a união do conjunto A com o conjunto B equivale ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da intersecção, porque é o que eles têm em comum. Senão, isso vai ser computado 2 vezes. Nesse caso aqui, o número de A são 9, o número de B são 12 e o número da intersecção é 0, porque nesse caso eles não têm nada em comum, ok? Seguindo para mais um refinamento das categorias, observem, nós temos os 0 positivos, os 9 excluídos, os 2 internados, os 10 em casa. Se eu fizer a soma, 0 mais 9 mais 2 mais 10, eu continuo tendo 21. Então, fique atento a essa relação. Eu não fico escrevendo 21 e somando todos os números. Eu vou trabalhando com subcategorias, mas eu sempre tenho que fazer a interpretação de quantos são os elementos no total a partir dessas subcategorias mais refinadas. Tudo bem com esse mês? Ok? Sem problemas? Vamos passar para o mês seguinte, então, para o mês de abril. Observamos que tem uma nova informação, infelizmente, o número de óbitos. Seguindo o mesmo exemplo anterior, vamos tentar pensar o que a gente tem aqui. Nós temos os 122 notificados, certo? Desses, 45 estão aguardando o resultado, ou seja, 77 já tiveram resultados, que estão decompostos entre 16 positivos e 61 negativos. Vejam que lá na outra tabela, ele chamava de excluídos. Agora, nessa, ele chama de negativo. Perceberam a diferença? Se eu somar, tem que continuar dando 122 ali. Além disso, percebemos que os internados agora e esses óbitos, a gente não sabe onde alocar esses elementos, porque agora os internados pode ser tanto da categoria positivos quanto da categoria que estão esperando resultado. E os óbitos também, porque eu já posso ter óbitos que são suspeitos ou posso ter óbitos que eu já tenho certeza que vieram desses casos que foram considerados como positivo. Então, acaba gerando bastante dúvida aí nessa representação, né? Aí, de forma geral, podemos ver que a escolha dessa equipe de comunicação foi apresentar esses dados em forma dessas tabelas. Nos meses seguintes, eles optaram por destacar em cada categoria as subcategorias. Isso melhorou bastante a comunicação. Vejam,
20 positivos, desses 16 estão recuperados, 1 em recuperação e 3 estão em óbitos. 9 estão aguardando o resultado, desses 2 são óbitos suspeitos. Temos 137 negativos, 1 internado e o total de notificações, que é o meu conjunto universo, é 166. Gente, presta atenção. Para eu chegar nesse universo, nesse 166, eu tenho que somar os 137 negativos com os 9 aguardando o resultado, que já me dá os 146, com mais os 20 positivos dá os 166, certo? Então, essa foi a forma de representação dessa equipe para o mês de maio. Para o mês de junho, eles já trouxeram as categorias do total de notificações e dos negativos lá para cima, mas a gente vê novamente aqui, ó, as especificações que vão melhorando mais ainda as categorias, né? Dos positivos, os que estão recuperados, em recuperação e os óbitos, dos em recuperação, os que estão internados e em isolamento social. Né? E muitas vezes a gente quer saber mais coisas ainda, tipo, dos internados, quais estão em leito comum ou que estão na UTI, porque são informações próprias desse cenário que a gente está estudando, certo? Percebemos que os números começam a ficar muito altos. E aí, quando o leitor, olha, se a gente for observar, no mês de junho, nós temos aqui 989 notificações. No mês de julho, nós já estamos com 2.179 notificações. Os números ficaram bem mais altos. E aí, a gente sente falta de compreender a evolução desse processo, comparar com boletins anteriores para esse tratamento de informação. O uso de gráficos, nesse caso, seria bastante apropriado para a gente verificar em cada situação, como é que está sendo o comportamento desses dados. Mas isso fica para uma próxima aula. As referências estão aqui, e para completar esta aula, eu te convido a se colocar no lugar do produtor desse boletim informativo. Imagine que essa fosse a sua tarefa. Quais seriam as suas escolhas? Explore boletins de outras cidades ou regiões também e compare as escolhas feitas pelos diferentes comunicadores. Observe a diversidade de possibilidades para essa comunicação. É um bom exercício. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!